Janeiro Profético, na Assembleia de Deus, Siloé, em Chamas. Evangelista Ezequiel Santos. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Enquanto você procura, agradeço a Jesus pela oportunidade que me é concedida de estar aqui nessa noite. A Ele a honra, a glória e o louvor. Agradeço ao meu amigo pastor Fábio, juntamente com a pastora Patrícia. Deus abençoe vocês. Conheci esse casal através do evangelista Albert, né? É uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz. Quando eu entrei aqui, eu via só pela rede social a mudança, né? Mas quando a gente vem aqui, vislumbra essa bênção. Quero parabenizar a liderança, juntamente com toda Siloé em Chamas, pelo prédio, pela igreja. Está tudo muito lindo. Eu lembro que a entrada era aqui, o púlpito era lá. Rapaz, uma mudança de 180 graus. Estou feliz de estar aqui com os irmãos, todos os obreiros, pastores. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. Faço-me acompanhado da mulher mais linda do meu mundo. Estar aqui, essa bênção que Deus colocou em minha vida. 1 Samuel capítulo 16. Trago um abraço do meu pastor presidente Gilmar Santana. Congrego ali na Ministério Tempo Novo Church, em Nilópolis. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. E depois, já deixa aberto no versículo 13. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Graças te damos, Jesus. Tua igreja já orou juntamente com teu filho. E peço ao Senhor que o Senhor venha iluminar a nossa mente, desvendar os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos, dê revelação ao nosso espírito aqui nessa noite, para que possamos compreender as verdades da tua palavra. Como sempre declaro, Jesus, quero declarar uma vez mais aqui nessa noite que eu nada tenho, Jesus, só o Senhor tem. Eu não posso, só o Senhor podes. Eu não faço, só o Senhor faz. Fale em nosso meio e faça de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Bem, irmãos, o texto que nos foi proposto aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, ele está escrito em um livro que nós entendemos que é um livro de transição de forma de governo. Como assim, Ezequiel? Se você pegar o livro anterior, que é o livro de Juízes, nós vamos compreender que estamos falando de um governo teocrático. E Ezequiel, o que é um governo teocrático? Um governo teocrático, já diz a palavra, vem do termo teocracia, que no grego é a junção de duas palavras, theos e kracia, que significa o governo de Deus ou Deus governando. O livro de Juízes, ele é a teocracia. Quando nós adentramos o livro de 1 Samuel, nós entramos em uma forma de governo de reis, que é conhecido como um governo monárquico. E nós percebemos
que o povo de Israel, nos primeiros capítulos da Bíblia, aqui de 1 Samuel, o povo de Israel, ele começa a pedir a um rei, a Samuel, falando o seguinte: Samuel, nós queremos um rei que reine sobre nós. Só que esse pedido, ele não vem sendo exposto basicamente no livro de 1 Samuel. Quando Gideão ainda era juiz de Israel, no período de juízes, a Bíblia vai declarar que o povo olha para Gideão e fala: Gideão, já no fim de sua jornada, reine sobre nós, seja rei sobre nós. Só que Gideão entende a posição para a qual ele foi chamado por Deus. Gideão não se deixou iludir pelos aplausos ou pelos pedidos de quem de fato não tinha ouvido a voz de Deus concernente ao seu ministério. Ele falou: se Deus me chamou para ser juiz, juiz é você. Deus me chamou para ser rei. Se Deus me chamasse para ser rei, eu aceitaria ser rei. Mas o meu chamado é para ser juiz. O povo não se contenta, pede no livro de 1 Samuel um rei. Deus, ele, você já conhece a história, eu não vou trazer nada de novo aqui hoje, trazer um feijão com arroz para a gente, mas a minha avó dizia que um feijão com arroz bem temperado é melhor do que qualquer coisa. E feijão com arroz é que sustenta, né? Então vamos lá. Você já conhece a história. Saul perdeu as ovelhas de seu pai. Deus foi lá em Samuel e falou: Samuel, a essas horas, um jovem, juntamente com seu servo, ele vai vir procurando as ovelhas de seu pai. Esse camarada aí, já que o povo não me quer mais dirigindo a nação, que era um rei sobre eles, esse camarada que vai estar procurando as ovelhas de seu pai, ele é o próximo rei de Israel. A Bíblia declara que Deus reúne um encontro entre Saul e Samuel, juntamente com seu servo. Ali ele se alimenta, ele descansa. Logo após isso, Samuel unge Davi no meio de todo o povo. E todo o povo reconhece, unge Saul no meio de todo o povo. E todo o povo reconhece Saul como o primeiro rei de Israel. Bem, irmãos, nós vamos perceber que o primeiro ano, se você for ver a vida de Saul, o primeiro ano da vida de Saul, ou o primeiro reinado da vida de Saul como rei de Israel, foi um reinado muito bom. Saul começou guerreando guerras, batalhando batalhas, e as mesmas ele ganhava. Saul, ele se sobrepôs sobre todo o reinado de povos que existia na época dele como rei de Israel. Todas as nações que vinham de encontro a Saul como rei em seu primeiro reinado, elas eram destruídas, elas eram aniquiladas, porque Saul andava de acordo com aquilo que Deus tinha proposto para o seu ministério, para o seu reinado. Só que nós vamos entender que o tempo vai passando e Saul começa a se perder no seu propósito. O tempo vai passando, Saul começa a fazer coisas que não é para fazer, a andar por caminhos que não é para andar. Saul inicia o seu projeto de vida muito bem. Só que nós precisamos entender que iniciar bem, basicamente todas as pessoas iniciam. Começar bem, basicamente todas as pessoas começam. Quer ver? Você lembra, na virada do ano, que você fez uma oração a Deus, em outros anos também, olhou para o céu e falou assim: Deus, a partir do ano que vem, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou subir mais um monte, eu vou orar mais. Você fez isso durante 1, 2, 3, 4 semanas. No segundo mês, você já não lembrava mais de ler a Bíblia. Por quê? Iniciou bem. Lembra daquela dieta que você prometeu para você mesmo que você ia fazer? Você olhou para o céu, olhou para o seu amigo, olhou para o planeta Terra e falou: a partir de segunda-feira, eu não como mais pão, eu não tomo mais refrigerante, eu não faço nada mais, eu serei fitness. E Deus está falando com alguém aqui. Eu serei fitness. Você fez o projeto na segunda, fez o projeto na terça, fez o projeto na quarta, fez o projeto na quinta, fez o projeto na sexta, mas chegou o dia de sábado. Você está aqui no janeiro profético, acaba o culto. De repente o irmão chega até você e fala assim: olha,
vamos lanchar. Ele não sabe que você está fazendo propósito, ele não sabe que você está fazendo a dieta. Aí você fala assim: não, meu irmão, hoje não. Aí ele olha para você com cara de gente rica e fala: não tem problema, eu pago para você, eu só quero a tua presença aqui hoje. Aí você olha e diz: é só por hoje. Hoje eu vou quebrar essa dieta. Só que o só hoje ficou até hoje aonde você está. Você não conseguiu mais dar continuidade ao projeto. Isso nos dará a entender que todo o início de uma pessoa ou de um projeto, basicamente todas as pessoas, elas começam bem. E a Bíblia, sabendo disso, ela nos dá alguns respaldos que o importante não é como você inicia o projeto. O importante não é como você inicia a sua jornada. Ezequiel, você está aí colocando num pedestal que deve se iniciar de forma errada? Não. Se você puder iniciar bem e terminar bem, ok, será ótimo, será maravilhoso. Só que nós precisamos entender que a Bíblia, ela não considera basicamente o início como mais importante. Você vai ver isso no livro de Provérbios, que Salomão declarou: melhor é o fim das coisas do que o início delas. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas no término disso tudo, eu guardei a minha fé. Você vai perceber no livro de Apocalipse, das cartas, as 7 cartas da igreja da Ásia, que o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, falando de Cristo, Cristo sempre declarava no final das cartas, dizendo o seguinte: ao que vencer, só se vence quem chega no final. Não tem vitória antecipada no reino de Deus. Então o mais importante no reino de Deus não é como você inicia, mas é como você termina o projeto. E Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está iniciando talvez o seu projeto na caminhada cristã muito mal. Às vezes você errou, às vezes você pecou, mas não tem problema, pede perdão, bate a poeira aí da sua roupa, continue a sua jornada, porque o mais importante é que naquele grande dia você vai escutar o suar da trombeta, porque a Bíblia vai dizer que a luz do justo, ela é como a luz da aurora. E como é que é a luz da aurora, Ezequiel? Ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E eu já quero lançar uma palavra para a tua vida aqui nessa noite, que a tua luz no ano de 2023 vai brilhar como nunca brilhou antes. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Pegue na mão desse crente que está do seu lado, por favor, pegue na mão dele. Isso aqui é janeiro profético, não é colônia de férias não, meu filho. Pegue na mão dele, dê uma sacudida dele e fala assim: fica tranquilo. Fala: fica tranquilo, a tua luz desse ano vai brilhar muito mais do que os outros anos. Satanás que engula você vivo, mas a graça de Deus. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Alemarrassúria. Escute isso aqui. Saul inicia bem, termina mal, se lançando pela sua própria espada, com medo de ser morto pelos seus inimigos. Só que Saul começa a fazer coisas que não é para fazer. Ele começa a se embolar no seu projeto de vida. Vou citar apenas um fato de que Deus rejeitou Saul. Foram basicamente 2. Vou citar um apenas para nós remirmos o tempo. Samuel olha para Saul e fala: Saul, aguarde aqui. Dentro de alguns dias eu vou voltar. Eu vou voltar, eu sacrificarei e você junto com o povo sai para a batalha. Saul pega e percebe que Samuel, quem está comigo diz amém. Amém. Saul pega e percebe que Samuel está demorando, o povo está se espalhando. Saul pega o povo, pega a ovelha e sacrifica no lugar de Samuel. Samuel, quando chega, olha para o sacrifício e fala: Saul, o que você fez? Deus poderia ter confirmado o teu reino aqui hoje, só que por conta desse teu posicionamento, hoje o teu reino está sendo rasgado, hoje o teu reino está sendo medido. Mas Ezequiel, Saul não fez nada, Saul só sacrificou no lugar de Samuel. Exatamente.
Saul deixou essa questão de ser rei subir para a cabeça, e ele achava que poderia se meter em qualquer coisa que ele achava que ele poderia. Ele achava que ele era o cara da época. Ele achava que pelo fato de ter um posicionamento de um rei, sentar no trono, ter uma coroa, um cetro na mão e mandava em todo mundo, ele achava que poderia se meter em assuntos que não eram da sua alçada. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em uma de suas cartas, ele escreve à igreja e fala o seguinte, cada um na posição que foi chamado. Era como se Deus estivesse falando para Saul: Saul, eu te chamei para ser rei, eu não te chamei para ser profeta. Por que você está querendo se meter em assuntos que não é da tua alçada? Fique no teu canto, exerça o teu chamado e não mexe com quem eu levantei para reger uma parte do meu reino. Porque tem gente que é esquisita, não está no lugar do pastor, não sabe o que o pastor sofre e fica dando pitaco no chamado pastoral. E Deus está falando: olha, fique na tua posição que eu te chamei. Tem gente que gosta de dar pitaco no louvor, tem gente que gosta de dar pitaco na palavra, e Deus está falando: se eu te chamei para pregar, prega, se eu te chamei para louvar, louva, mas não se mete em coisas que não é para você se meter. Fique no teu canto, fique na posição. A Bíblia fala que Deus pesa o reino de Saul. Entramos no capítulo 16. Deus olha para Samuel, porque Samuel tinha uma estima muito grande por Saul. Deus olha para Samuel e fala: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre seus filhos tenho me provido de um rei. Olha isso aqui, a Bíblia fala que Saul estava rejeitado. Repita: rejeitado. Se Saul estava rejeitado, era para ele estar sentado no trono? Não, mas ele estava rejeitado. O problema é que a rejeição de Saul, ela foi uma rejeição no secreto para com Deus. Deus não pegou Saul, expôs Saul no meio do povo e falou assim: povo, Saul está rejeitado. Não, a Bíblia fala que Samuel foi até Saul e declarou que Saul estava rejeitado. Então isso significa que diante do povo, Saul era o potente. Diante do povo, Saul era o cara do momento. Diante do povo, Saul era o rei melhor que tinha naquela época. Diante do povo, Saul estava vencendo guerras. Diante do povo, era o escolhido de Deus. Mas diante de Deus estava Saul rejeitado. Isso aqui, talvez você ache que não é para os nossos dias, mas assim, tem muita gente com cetro na mão por aí que diante do povo está aceito, mas diante de Deus está rejeitado. Eu vejo muito pregador por aí que acaba de pregar, vai pregar, a glória desce, o céu vai, o negócio ferve, o negócio acontece, mas acaba de ler, acaba de pregar, vai para um bar beber cachaça, beber cerveja, se prostituir. Eu vejo isso por aí. Tem muito cantor que pega ali, vai cantar, o céu rasga, a igreja vira, o negócio de cabeça para baixo, mas vive uma vida fora do padrão de Deus. E esse é um mal da nossa geração de hoje em dia, é querer mostrar uma coisa para os homens que não é no secreto. Só que o reino de Deus é diferente. Como assim, Ezequiel? O reino de Deus é diferente. Certa vez os discípulos olhou para Jesus e falou: Jesus, mostra aí para a gente como é que a gente deve orar, como é que deve fazer essas coisas, como é que tem intimidade, como é que deve buscar. Jesus olhou para os discípulos e falou o seguinte: meus filhos, quando vocês quiserem orar, jejuar, não faça igual os fariseus. Como é que os fariseus fazem, Jesus? Eles vão para as praças públicas, desfiguram o rosto, gritam em voz alta, só para dizer que ora, só para dizer que faz, só para dizer que acontece. Não, o padrão do reino não é esse. Você não tem que ser aprovado pelos homens, você não tem que ser visto pelos homens. Os homens não precisam saber que você ora, os homens não precisam saber que você jejua, os homens não precisam saber que você busca. Jesus, se o padrão não é esse, qual é o padrão? Quando vocês quiserem orar, jejuar, me buscar, criar intimidade, relacionamento, sabe o que vocês fazem? Entra dentro do teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Não é publicamente que você alcança o favor de quem está em secreto, é você orando para quem está em secreto que ele te oferece o favor publicamente. Aleluia,
aleluia, eu estou sentindo uma graça aqui. A Bíblia vai dizer que Saul estava rejeitado. Olha isso aqui. Aí Deus olha para Samuel e fala: enche o teu vaso de azeite e... Quem está comigo diz amém? Enche o teu vaso de azeite e... Vem, calma aí. Deus falou: enche o teu vaso de azeite e... Se eu quero que alguém vá, eu não falo vem. Se eu quero que alguém vá, eu falo vá. Só que esse verbo ir, Deus conjuga ele em duas formas diferentes, em textos distintos na Bíblia, para basicamente o mesmo cenário. Como assim, Ezequiel? Vamos pular para o livro de Êxodo. Deus olha para Moisés e fala o seguinte: Moisés, vá até Faraó e diga para Faraó liberar o meu povo para fazer uma festa no deserto. Deus olha para Moisés e fala: vai até Faraó. É como se Deus estivesse falando: Moisés, eu estou te incumbindo uma missão. E como eu estou falando para você ir, é por dois motivos. Qual, Senhor? Primeiro motivo: você vai debaixo da minha autoridade. Vai. É o eu sou que está mandando você ir. Vai. Qual é a segunda, Senhor? A segunda é: se eu estou mandando você ir, é porque eu não estou lá. Se eu digo para o pastor Fábio, vai à minha casa, por favor, e pega isso para mim, é porque eu não estou lá. E ele está indo debaixo da minha autoridade para pegar um utensílio para mim. Só que a respeito de Davi, para Samuel, Deus não fala: Samuel, vai até a casa de Jessé. Meu Deus do céu, a respeito de Davi para Samuel, Deus olha para Samuel e fala: Samuel, eu vou falar contigo diferente hoje. O que, Senhor? Eu não vou falar como eu falei para Moisés, para ele ir. Vai, para Davi é você, Samuel, falo vem. Por que, Senhor? Se eu falo vem, eu estou falando: estou indo na tua frente, só me segue, o caminho já está traçado. E mais o que, Senhor? Eu olho para o pastor Fábio e falo assim: pastor Fábio, vem aqui em casa, porque eu quero falar com o Senhor. Se eu falo vem aqui em casa, é porque eu... Quando Deus fala para Samuel assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vem, é ele falando: primeiro, vou na tua frente, só me segue. E segundo, o cara que eu estou escolhendo, antes de você vir com azeite para ungir a cabeça dele, eu já estou com ele, ó. É por isso que tem gente que não entende, porque Deus falou para Samuel: enche o vaso de azeite. É só para ungir? Não, é Deus falando para Samuel assim, ó: vem quente que Davi está fervendo, ele já está cheio há muito tempo. O óleo que vai derramar sobre a cabeça deles é apenas uma confirmação daquilo que eu já projetei para ele antes de qualquer óleo descer sobre a cabeça. Então enche o vaso de azeite e vem. Samuel vai junto com o Senhor. Estou indo rápido para a gente cortar caminho. Aí a Bíblia vai dizer, aqui que eu queria chegar, que quando Samuel chega à casa de Jessé, Jessé olha e fala: está aqui os meus filhos. Arrumou eles para o sacrifício. A Bíblia vai dizer, pastor Fábio, que Samuel olha para o primeiro camarada que vem diante dele. E quem é o camarada? Qual é o nome do cara? O nome do cara é Eliabe. Eliabe tinha postura de rei. Eliabe tinha voz de rei, roupa de rei, andar de rei, ao ponto de Samuel olhar e falar assim, ó: eis que está diante do Senhor o seu ungido. Samuel pega o óleo para atacar na cabeça de Eliabe. Samuel não fala: eis que está diante de mim
ungido do Senhor. Ele fala: eis que está diante do Senhor o seu ungido. Quando Samuel pega o óleo para tacar na cabeça de Eliabe e fala: eis que está diante do Senhor o seu ungido, Deus olha para Samuel e fala: ó, diante de mim, cadê? Não estou enxergando ninguém. Aí Deus grita para Samuel, isso aqui é lindo, ele fala assim: Samuel! Quando Samuel ouve aquela voz, Samuel para. E por que Samuel para, gente? Porque nós temos algumas memórias em nossa mente: memória olfativa, memória visual, memória auditiva, memória gustativa. Você vê, você ouve, você sente, você escuta coisas que te faz lembrar de fatores anteriores e faz você ter lembranças. É por isso que você sente um cheiro e você lembra de um determinado ambiente. É por isso que você ouve uma música e lembra de uma determinada época. São memórias, ciclos de memórias que nós temos. Quando Samuel, ele escuta aquela voz: Samuel! A mente dele, a memória auditiva, vai lá dentro da mente e transporta Samuel para dentro do quarto, quando ele estava dentro do templo, lá quando Deus olhava para ele e falava: Samuel. Ele ia para ele, se apresentava, ele: não, estou te chamando, Samuel. Ele ia para ele, encucado com aquilo, ele falou: olha, rapaz, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você ouvir essa voz dizendo: Samuel, para tudo que tu está fazendo, para tudo que você está ali concluindo, olha para o céu, fala para Deus a seguinte frase: o que, Saul? Fala para ele: fala que o teu servo ouve. Samuel, quando escuta Deus falando para ele: Samuel, ele pega o óleo de azeite, taca no lugar aqui e fala: pode falar, eu conheço essa voz. Porque quem é de Deus conhece a voz. Quem é de Deus não é enganado. Quem é de Deus conhece. É por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhece ela. Samuel, quando para, gente, ele olha e diz o seguinte: fala, Senhor, não atentes para a sua aparência. Quem está comigo aí diz amém. Escuta um pouquinho, daqui a pouco a gente dá glória. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu, Senhor, tenho rejeitado. Porque o homem vê aquilo que está do lado de fora, porém eu, Senhor, olho para o coração. Deus dá duas características para que Samuel não viesse a se atentar. Primeiro, não atentes para a sua aparência. O que é aparência, Ezequiel? Aparência é capacidade de aceitação. É por isso que com algumas roupas você não entra em alguns ambientes. É por isso que moradores de rua não entram em alguns ambientes. Por quê? Porque a sua aparência diz que ele não pode entrar. E o que é isso no reino de Deus, Ezequiel? No reino de Deus, quando Deus fala para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, é Deus falando para ele: quem eu estou chamando não é alguém que eu estou chamando para ter aprovação humana pelo lado de fora, porque eu estou cansado de gente que é aprovada pelos homens, mas rejeitada diante de mim. Eu não estou procurando gente para ser aplaudida pela sociedade, para ser alguém que é aceito pelos homens. Eu estou procurando gente que é aceita diante de mim. É a aparência. E o que é a estatura? A estatura é capacidade de alcance. Os baixinhos aqui sabem do que eu estou falando. Quando você quer pegar alguma coisa em um determinado local que é alto, você pede alguém que é mais alto para buscar para você. Por quê? Porque você não tem estatura, você não tem capacidade de alcance. É Deus falando para Samuel: homens que eu escolho não são homens que a aparência dele para os homens são homens que são capazes de fazer alguma coisa. É por isso que o
evangelho, ele basicamente, ao olhar humano, distorce muita coisa. Como assim, Ezequiel? Deus poderia ir lá na Barra da Tijuca para escolher um monte de gente para constituir a sua igreja. Deus poderia ir lá na Vieira Solto para confundir um monte de gente por aí. Deus poderia ir lá nos condomínios de luxo para escolher um monte de gente, mas Deus olhou para Bento Ribeiro, um lugar que muito, meu Deus do céu, e falou: eu quero eles. Bote a mão no ombro do teu irmão, bote a mão nele e fala assim: eu sei que tu não tem aparência, eu sei que tu não tem estatura, mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus te escolheu. Quem fica feliz com essa notícia? Quem fica feliz com essa notícia? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês. Olha, Maracancho revaia. Aleluia. 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 Era para você estar na cachaça essa hora, meu filho. Era para você estar no baile funk essa hora, com o nariz cheio de cocaína, com a cara cheia de cachaça. Mas Jesus falou: eu quero ele, eu quero ele. Quem é que foi escolhido por eles? Tem alguns segundos de adoração. Não tem problema se ninguém te aceita. O importante é que o céu te escolheu. Estou sentindo uma presença de Deus aqui. Imanassúria. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ezequiel, mas como Deus me escolheu se eu erro, se eu peco, meu filho? Um dos atributos pessoais de Deus, e é algo que ele não reparte com ninguém, segundo a teologia sistemática, é o atributo de onisciência. Deus não reparte sua onisciência. E o que é onisciência, Ezequiel? É saber das coisas antecipadamente, antes de que elas aconteçam. E eu vou te falar: Deus sabia que tu ia pecar, Deus sabia que tu ia errar. Ezequiel, se Deus sabia que eu ia pecar, que eu ia errar, porque ele me escolheu. Porque Paulo declarou lá em 1 Coríntios que eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e aquelas que não são para confundir. Glória. Aleluia. Ó, e aí? Não é aparência. Passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, e a Bíblia fala que passam os seus 7 filhos. Repita comigo: 7 filhos. Repita: 7 filhos. Segundo a numerologia bíblica e hebraica, 7 é número da 7 é número da. Vamos lá, vem comigo. Quem está comigo aí, amém? 7 é o número da. A Bíblia fala que Jessé tinha preparado os seus 7 filhos. Então o que é isso, Ezequiel? Os 7 perfeitos. O primeiro perfeito veio e Deus falou: não.
O segundo prefeito veio, Deus falou, não. O terceiro prefeito veio, Deus falou, não. Quarto, quinto, sexto, o sétimo, Deus falou, não. Deus olha para Samuel e fala, no meu reino não tem espaço para gente perfeita. Por que, Ezequiel? Porque gente perfeita é gente chata. Ah, esse slogan não tinha que estar aqui não, tinha que estar no meio. A blusa tinha que ser amarela e não preta. Ah, o pregador grita muito. Aí quando é um pregador mais calmo, ele é muito frio. Então gente perfeita não sabe o que quer. E no reino de Deus não tem lugar para gente perfeita, porque gente perfeita nunca acha que erra. Gente perfeita nunca acha que o problema é ele. Gente perfeita nunca acha nada dele, sempre é os outros. Aí Deus fala, esse tipo de gente não dá para andar aqui no reino. Porque gente perfeita sempre se incomoda contra o irmão. E o problema nunca é ele. Aleluia. E eu vou falar, o reino de Deus é uma arca de Noé. Vamos lá. Não sei se vai dar para dar glória, mas dentro da arca tinha mugido de boi, latido de cachorro, miado de gato, cavalo rinchava, porco grunhia, tudo a bagunça. Tinha cobra, tinha sapo, tinha rã, tinha tudo, estrume, tinha tudo que não prestava. Mas era melhor dentro da arca vivo do que lá fora morto. Para de ser bobo e para de olhar para o irmão que está do teu lado. Se fosse fácil, o apóstolo Paulo não declarava: suportai-vos uns aos outros em amor. Eu sei que tem gente chata dentro da igreja. Eu sei que tem gente insuportável dentro da igreja. Mas é por isso que Jesus falou: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis. Não é opção. Ezequiel, mas não dá para amar esse irmão. Se tu não consegue amar pelo sentimento, ama pelo mandamento. Pegue na mão dele e fale: eu te amo. Fala para ele assim: eu sei que às vezes eu não vou te aguentar, mas é de mão dada que nós vamos escutar a trombeta tocar. Satanás hoje perdeu aqui na Siloé, porque Ezequiel, aqui tem uma igreja que não é perfeita, mas é unida. Tem alguém comigo aí ainda? Aí a Bíblia diz assim, ó. Samuel para e diz assim: ô Jessé, fala, Samuel, acabaram-se os mancebos? Essa pergunta de Samuel não é a pergunta de quem está com dúvida de que Deus enviou ele para a casa errada, porque Samuel sabia que Deus não erra a casa. Ele fez a pergunta porque não entendia o cenário. Deus me enviou, está aqui. Acabou o menino? Acredito que não. Jessé olha e fala: tem o menor, está lá no campo, assentando as ovelhas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você rápido. Grava isso, rápido.
o contexto judaico falava que quando um profeta ia de uma cidade para outra, primeiro na frente ele mandava o seu arauto, o seu servo, avisando: prepara a casa que o profeta está vindo. Então todo mundo sabia que Samuel ia estar lá na casa. Por que não chamaram Davi? Se eles sabiam que o profeta ia lá. Porque nem o pai de Davi acreditava nele, nem a mãe, os irmãos acreditavam nele. Deixaram ele no campo. Não, Eliabe tem, Samar tem, Abinadab tem, fulano tem. Davi não, deixa ele lá. Só que aí Samuel olha, eu te faço uma pergunta, se é inteligente você vai me responder. Quem mandou Samuel para a casa de Jessé? Repita: Deus. A autoridade das palavras da boca de Samuel era autoridade vinda de? Era como se Deus estivesse falando. Tudo que Samuel fizesse era como se Deus estivesse fazendo. Deus olha para Jessé, Samuel olha para Jessé e fala assim: ó, Jessé, oi, manda chamá-lo. Calma aí. Se tudo que Samuel fizesse era Deus fazendo, quando Samuel fala, manda chamá-lo, quem é que está mandando chamar Davi? Jessé chamou Davi? Jessé chamou Davi? Eliabe chamou Davi? Abinadab chamou Davi? A mãe de Davi chamou Davi? Os anciãos chamaram Davi? Toda a terra chamou Davi? Eu gostei do que o pastor falou. A terra chamou Davi? Mas Deus chamou. Quem manda é Deus. Ninguém me chama para nada. Deus te chamou. Todo mundo esqueceu. Deus lembra de você. Todo mundo me rejeita. Deus te acolheu. Ninguém me ama. Deus te ama. O ano de 2023 vai ser um ano de cura para muita gente aqui. Porque a terra pode ter te rejeitado, mas Deus me trouxe aqui para falar: os de casa pode até estar te rejeitando, mas quando eu quero levantar alguém, eu chamo alguém de fora para gritar o teu nome. Alguém levantou a mão para dar glória ali, ó. Olha lá atrás lá. Sabe o que é isso? É a gente que está entendendo o chamado. Manda chamar. E aí? Aí os irmãos, passa essa cadeira aqui, pastor, por favor. Os irmãos de Jessé, de Davi, tudo aqui, ó. Samuel aqui, o pai aqui, os irmãos tudo aqui. Samuel olha e fala assim, ó: manda chamá-lo. Aos irmãos de Davi: vou chamar ele, nada a ver, cheio de cheiro de ovelha. Aí já ia se assentar. Quando eles iam se assentar, Samuel: e tem mais uma coisa. O quê? Ninguém se assenta. Mas a gente está cansado. Não te perguntei nada, todo mundo em pé. Por que, Samuel? Eu servi o exército um tempo e eu sei do que eu estou falando. Tem alguém serviu o exército aqui? Quando a gente estava dentro de uma sessão, que uma autoridade chegava, a primeira coisa que a gente fazia é isso aqui, ó. Atenção, sessão! Fulano de tal no ambiente. Aí o fulano falava: pode ficar à vontade. A gente voltava a sentar. Quando Samuel fala assim, ó, que eles iam se sentar, Samuel fala assim, ó: todo mundo em pé. Aí os irmãos de Davi falam: ô Samuel, mas é Davi que está vindo. Samuel olhou para ele e falou: opa, Davi até ontem. Respeita a autoridade, rapaz. Porque quem vai entrar naquela porta não é mais Davi, é o rei Davi. Fica de pé. Oh, fica
ficar sentado aí, é só a pregação. A igreja tá... O povo tá ligado. Ó, todo mundo, ó, de cara retorcida. Mas não tem problema, vai ter que engolir Davi. Ó, mandou chamar, lá vem Davi. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem já fez festa surpresa para alguém? Quem já fez festa surpresa para alguém? Pouca gente aqui, depois me fala para fazer uma festa surpresa para você. Alguém aqui fez festa surpresa já? Isso. Quando você fez festa surpresa para alguém, você chamou o aniversariante? Alguém avisou o prestigiado? Alguém avisou aquele camarada que ia ser parabenizado? Aí eu te faço uma pergunta, chamaram Davi? Por que eles chamaram Davi? Porque Deus tinha preparado uma festa surpresa para ele. E o aniversariante, o prestigiado, ninguém chama para festa. Deixa ele lá e vai ser o último a saber. Davi quando chega sem entender nada, irmão. Capim na cabeça, cheio de pele de ovelha, cheio de pelo de ovelha. O que está acontecendo aqui, gente? Todo mundo em pé. E Samuel tinha falado um negócio: ninguém vai se assentar em roda da mesa. Ou seja, não vai ter comida, não vai ter bebida enquanto Davi não chegar. Davi chega. Quando Samuel chegou, interessante é isso. Quando Samuel chega, Jessé faz assim, ó, pega na mão de Eliabe e apresenta. Aqui meu filho, o mais lindão, o mais perfeito. Aí Deus fala não. Aí a Bíblia fala que Jessé pega Abinadab e apresenta. Aí Deus fala não. Só que quando Davi sai do campo e pisa na sala, quando ele pisa na sala, Deus fala assim, ó, é esse. Aquilo que o homem apresentou, falando que era o perfeito, Deus falou, não. Quem ninguém acreditava quando pisou na casa, Deus falou, é esse. Ó, eu preciso apressar. Já fala que Samuel pega o vaso de azeite e unge Davi no meio dos seus. Mas para ungir alguém a rei, o camarada que ia ser ungido, ele tinha que fazer isso aqui, ó. Por quê? Só recebe óleo na cabeça vamos para frente. Deixa isso para outro dia, vamos para frente. Joelho no chão. Preciso de alguns irmãos aqui. Vem cá, vocês três aqui. Vem cá, Vana, vem cá. Vem cá, por favor. Isso, por favor, coisa rápida. Coloca aqui atrás aqui. Fica aqui em fileira aqui assim, ó, de frente para a igreja. Isso. Vocês estão representando os irmãos de Davi. Tá aqui, pai, irmãos. Vem cá, pastor, o senhor é Davi. Menor da casa. Se ajoelha aqui, por favor, pastor. Por favor. Isso. Pastor, homem de oração, já está acostumado. Está curado disso. Fica tranquilo, é coisa rápida. Ó. Vai tacar o óleo. Vou tacar o óleo no senhor não, tá? Vai tacar o óleo na cabeça. Enquanto o óleo na cabeça está caindo na cabeça de Davi, os irmãos de Davi tá assim, ó. Nada a ver. Fala para ele, era para ser eu. Era para ser eu. Fala, tá melhor que ele. Tu é melhor do que ele. Assim, Davi? Davi? Nada a ver. Nada a ver. Era para ser eu. Eu sou mais bonito, mais forte. Ó, um catucando o outro e falou, nada a ver, nada a ver. A fofoca aqui atrás rolando solta. A insatisfação aqui atrás rolando solta. O biquinho rodando solto no meio da igreja na casa de Jessé. Mas enquanto tinha gente fofocando, catucando um outro,
O óleo na cabeça de Davi estava descendo. A fofoca tá rolando, mas o óleo tá descendo. Ah, gente, eu vou melhorar isso aqui. A insatisfação do povo tá rolando, mas tem azeite na cabeça descendo e ungindo Davi. E porque Samuel não parou de ungir? Porque os irmãos estavam fazendo fofoca. Porque Samuel entendia que o óleo que estava descendo era mais importante que a fofoca que estava rolando. Obrigado, pastor. Levanta aí, Davi. Ezequiel, estão falando mal de mim. A pergunta que eu te faço é: tem óleo na cabeça? Obrigado. Porque falar todo mundo fala. Só que o mais importante, a questão não é falar, pastora. A questão é que estão falando, mas tem óleo. Porque tem gente que está falando porque tem gente que dá o que falar. Mas tem gente que está falando só porque tem óleo na tua cabeça. E você tem culpa de que quando tu canta a glória desce? Quando tu ora alguém é curado? Quando tu prega a glória cai? Você tem culpa disso? É o quê? É óleo na cabeça. Aí é por isso que a gente não entende o quê? Quando Davi chegou e falou assim, ó, Salmo 23. O Senhor é o meu e nada deitar-me faz em verdes, guia-me mansamente às águas, refrigera a minha, guia-me mansamente às veredas, por amor do seu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e não temerei mal, porque tu estás, a tua vara e o teu cajado. Quem lembra do próximo versículo? Preparas uma mesa. Samuel falou: ninguém se assenta em volta da mesa. Aí Davi lá no Salmo 23 lembrou: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E mais o que? Unge minha cabeça com óleo. 2023 vai ser o ano do óleo sobre a tua cabeça. Pouca gente pegou isso aqui. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos para o alto. Eu quero profetizar que pode faltar tudo na tua vida no ano de 2023, mas o ano de 2023 será marcado pela glória de Deus. Se coloque de pé, por favor. Ela é macancho revaraia. E miacando remarassuria. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Vou falar uma coisa para você aqui. Deus me trouxe aqui para falar para você, Davi, que está esquecido. Para você que é Davi e está afastado. Deus falou para mim: eu sei que os de casa não acreditam em você, mas eu trouxe um profeta de fora para gritar o teu nome aqui hoje, para falar que o projeto ainda está de pé. Mas Ezequiel, ninguém acredita em mim. Quem disse que Deus precisa de aprovação da terra para cumprir o propósito dele? Deixa as pessoas torcerem o nariz. Deixa as pessoas não acreditarem em você. O mais importante é que Deus acredita em você. Será, Ezequiel, que eu sirvo para alguma coisa no reino? Davi, para os irmãos dele, para casa, não servia para nada, mas para Deus ele era a peça fundamental que marcaria uma geração. E Deus me trouxe aqui para falar para você que eu te chamei, eu te escolhi, mesmo ninguém acreditando em você. E eu quero convidar você hoje que quer aceitar Jesus, ou quer voltar para Jesus, para você vir aqui à frente e entregar a sua vida a Cristo. Vem cá, eu quero orar por você. Isso. Vem, meu filho.
Isso. Alguém abraça ele aqui. É o Davi. A Bíblia fala que no céu tem festa. Não sei por que você está de boca fechada. Se fosse o teu familiar aqui, tu estava gritando. Se fosse o teu pai, o teu irmão, tu estaria pulando e dando glória. Para fazer um homem grande desse chorar só o céu. Vem cá, minha filha. Isso, cante. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar, cante. Antes de eu começar a minha obra em tua vida. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Vem, Davi! Só parece que é o fim, vai morrer. E o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Levante a sua mão alto e declare: eu não perdi o controle, não. Cadê a segunda pessoa para Jesus? A minha história já estava, e eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Isso. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava. Você pode louvar isso em nome de Jesus? José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam, ele estava esquecido. Tem uma presença de Deus aqui nessa casa. Se eu fosse você, eu fechava os olhos e abria a boca para adorar. Estava esquecido, cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido. Prenderam, ele estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram, ele estava. Escute. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E mandou eu vim aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Levante a sua mão alta, levante. E vire de frente para alguma pessoa. Varão com varão, varoa com varão. Vire de frente para ele, por favor, para ela. Estenda a mão sobre ela assim, ó. Sem encostar. Deus vai derramar óleo sobre a tua mão aqui hoje. Aonde tu tocar hoje, a unção vai descer. Eu vou contar de 1 até 3. E no 3 você dá um abraço, aperta a mão, faz alguma coisa, mas reaja. Eu conto 1. A tua vida nunca mais será a mesma. Eu conto 2. Todo principado que estava contra a tua vida
está caindo por terra hoje. Eu conto 2,5. O ano de 2023 será marcado pela glória de Deus. Eu conto 3. Abraça ele, abraça ela, abraça ele, abraça ela, abraça ela. Olha lá, 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 olha lá. Deus te escolheu. Eu não perdi o controle, não. Olha a glória que sobe, olha a glória que desce, olha a glória que sobe, olha a glória que desce. A sua história já estava escrita. Não perdi o controle. Quem está aqui para dar glória a Deus? Quem está aqui para dar aleluia? Eu estou pregando para uma igreja pentecostal. Eu estou pregando. 1 minuto de glória a Deus. 1 minuto de glória a Deus. Sem instrumento, sem instrumento. 1 minuto de glória a Deus. 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 Cada glória que tu dá é o demônio que cai. Cada glória que tu dá é o demônio. Olha lá, tem gente sendo renovada. Olha lá, tem gente sendo tomada. Aproveita, adora.